Bom lá, vamos começar aqui então. Antes de tudo, bom dia, né? Primeiro falar com vocês, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu falei que ia lançar ontem a correção da atividade. Aquela correção, aquele exercício que eu passei para vocês do livro. Aquele exercício, deixa eu abrir aqui só para te falar qual que era certinho. É aquele exercício do livro sobre potenciação, se eu não me engano era a página 7, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, se eu não me engano. Cadê? Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. Isso, página 5, número 1 a 5 e a página 6, número 7 e 8. Teve algumas pessoas que não fizeram. Quem não fez ainda, pode me enviar até hoje. Mas hoje ainda eu vou mandar o vídeo com a correção para vocês. Aí quando aconteceu um problema, eu não consegui enviar o vídeo para o YouTube, mas está pronto já. Hoje ainda mando. Outra coisa, todo mundo viu a atividade de revisão que eu coloquei no Positivo On, que eu mandei no grupo? Sim. Vocês já começaram a fazer? Tentaram fazer? Essa atividade de revisão, só recapitulando, né? A atividade de revisão é para entregar até amanhã, só que pode entregar até a noite, e vale 2 pontos. Ela é relacionada àquela parte da retas e ângulos que eu passei para vocês semana passada, semana retrasada, e tem um pouquinho do que a gente viu essa semana, que é sobre potenciação. Beleza? Vamos lá, eu vou passar o olho aqui. Vocês já começaram a fazer? Não? Então vamos lá, eu vou passar o olho aqui rapidinho nela. E a gente vai vendo se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, beleza? Vamos lá, vocês estão enxergando aí na tela? Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com a figura em que as retas R, S, T, U e V contém algumas arestas do cubo, responda. Tá aqui as retas, né? R aqui, S aqui, V aqui, U aqui, T aqui. Qual reta é paralela a R e qual reta é paralela a T? O que são retas paralelas? São retas que não se encontram, ou seja, elas não vão se cruzar. Aí olhando aqui, analisando essa figura, qual reta é paralela a R? E qual reta é paralela a T? Letra B. Escreva os pares de retas concorrentes. Esses pares são de retas perpendiculares ou oblíquas. Eu não lembro se eu falei sobre retas oblíquas para vocês. Mas o que é retas oblíquas? Quando fala de retas concorrentes, são retas que se cruzam em um ponto. Quando são perpendiculares, elas formam 4 graus de 90 graus. Certo? Vocês lembram disso? Aqui, ó, por exemplo. Quando a gente fala que é uma reta, duas retas perpendiculares, é assim, ó. Ela vai formar, ó, 4 ângulos de 90 graus. Isso aqui são retas perpendiculares. Quando são oblíquas, elas se encontram e formam ângulos que não necessariamente é de 90 graus. Pode ser, sei lá, 50, 40, 50, 40. Deixa eu aceitar aqui, cadê? Formam ângulos diferentes. Então, retas concorrentes oblíquas são isso. Tudo bem nessa questão aqui? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá, vamos para 2. Observe as retas representadas na malha quadriculada. É basicamente a mesma coisa, né? Tem a reta R, a reta S, a reta T, a reta U e a reta V. Escreva os pares de retas paralelas. Quem são duas retas paralelas aqui? Letra B, retas concorrentes. Escreva um par também. E letra C, perpendiculares. Só para conferir, tá no WhatsApp, né? Eu coloquei, ó, tá no WhatsApp, tá no Escola Web e no Positivo On. No Positivo On, ontem de manhã eu não estava conseguindo colocar, porque estava com problema o site. Não sei se vocês estavam tentando acessar. Aí eu não consegui lançar na hora que eu enviei para vocês no WhatsApp. Mas já tá lá certinho já também.
tá bom? Nada. Questão 3, ó. Desenhe cada figura. Letra A. Uma semi-reta com origem em um ponto P que passa por um ponto M. Lembrando, o que é semi-reta? Semi-reta é diferente de reta. A reta não tem começo e não tem fim. A semi-reta, ela tem começo, mas não tem fim. Ou seja, ela vai passar por esses pontos e quando fala a origem aqui, é a parte de onde a semi-reta começa. Beleza? Letra B. Um segmento de reta com extremidades nos pontos H e S. Um ponto A que pertence a esse segmento de reta e um ponto B que não pertence a esse segmento de reta. Praticamente a mesma coisa da A. Só que quando fala de segmento de reta, a gente tem começo e tem fim. Ou seja, começa no ponto H e termina no ponto S. E por último, uma reta que tem x, y e z como 3 pontos dela, com z entre x e y. Mesma coisa, só que aqui é uma reta, né? Só vai passar por esses pontos. Alguma dúvida na 3? Na 3 vocês vão desenhar, né? Tranquilo então. Questão 4. Gente, se tiver dúvida, vocês falam, tá? Que isso vale ponto. Questão 4. Considere os pontos assinalados com letras nessas figuras. Aí tem aqui diversos pontos e duas retas, né? A reta P e a reta Q. Aí os pontos R... Oi? Pode ser a letra que quiser? Pode, só que aí cuidado com o seguinte, eu não sei se você reparou. Quando fala que é reta, tá vendo? Igual aqui, tá vendo as retas? Reta R, S, T, U, V... Aqui, reta, mesma coisa, R, S, T, U, V. Quando trabalha com o nome da reta, é letra minúscula, tá vendo? R minúsculo, S minúsculo, T minúsculo, U minúsculo, V minúsculo. Quando trabalha com os pontos, ó, os pontos sempre são letras maiúsculas. Entendeu essa diferença? Entendi. Então aqui, ó. Aí nessa aqui ele te dá os valores e te dá os pontos, né? Letra A. Quais os pontos pertencem à reta P? Aí vocês vão falar quais os pontos são na reta P. Letra B. Quais os pontos pertencem ao segmento de reta AH? Aí isso aqui é importante, ó. Reparem o seguinte, ó. Quando fala segmento de reta, olha como é que está o traço em cima. É somente um traço. Tá assim, deixa eu colocar maior aqui no pente. Ó. Toda vez que a gente fala de segmento de reta, o desenho em cima, a representação vai ser assim, ó. Os dois pontos, onde começa e termina, e em cima, um traço só. Olha a letra B. Quando fala de semi-reta, tá vendo que tá assim, ó? BR. Deixa eu pegar aqui. Eita. BR. Só que não tá um traço em cima. Tá isso aqui, ó. Uma seta. Vocês repararam isso? Quando fala semi-reta, vai sempre ser isso aqui, ó. As duas letras, onde começa e onde passa, e a parte de cima vai ser uma seta para a direita. Assim que a gente representa a semi-reta. E por último, letra D. Quais não pertencem à reta Q? E letra E, quais pertencem à reta Q, P e Q ao mesmo tempo? Alguma dúvida nisso aqui? Essa primeira parte aqui é basicamente tudo igual. Tranquilo, né? Cadê? Vamos lá, continuando. Questão 5. Na questão 5 é basicamente a mesma coisa. Ele dá um mapa aqui, a planta de uma cidade, e pede para falar, ó, quais são concorrentes e o perpendicular, ou par. Quais são paralelas ou concorrentes. Aí fala aqui quais ruas e avenidas que aparecem no ar, tem diversas perguntas. Isso aqui, aqui até a questão 5, é relacionado a retas, paralelas, perpendiculares e concorrentes. Semi-reta, ponto, plano, essas coisas. Alguma dúvida nisso? Não. Igual eu falei, esse vídeo aqui essa aula que eu estou gravando, essa videoconferência, eu vou lançar depois na internet. Essa parte aqui de ponto, reta, plano, eu já fiz um vídeo. Vou colocar junto aqui quando eu for mandar para vocês, para caso tenha alguma dúvida, beleza? Vamos lá, questão número 6. Ó.
Pense nos ponteiros das horas, dos minutos de um relógio analógico e desenhe o ângulo formado por eles em cada horário. Escreva se forma um ângulo agudo, obtuso e reto. Vamos lá, só recapitulando. O que é ângulo agudo, obtuso e reto? Vamos lá. Primeiro mais fácil, que é o ângulo reto. Ó, o ângulo reto é esse ângulo aqui. Ó. O ângulo reto é esse ângulo aqui. Ó. É o ângulo de 90 graus. Ele vai representar como se fosse uma quina de uma régua. Como se fosse uma quina de alguma coisa quadrada, né? Esse é o ângulo reto. Oi? Eu não estou conseguindo ver. Tá aparecendo o que na sua tela? Eu tô me vendo. Vai. Agora é porque eu virei pra você, calma aí. Você tá enxergando o que na sua tela agora? Você tá com o celular virado? Deitado? Tô no computador. Que estranho. Deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu abrir aqui só um momento. Todos os outros estão vendo? Eu tô. Cadê o grupo de vocês? Sexto ano. Cadê sexto ano? Vou tentar fazer mais pro meio aqui, Daniel. Ver se fica melhor. Tá enxergando agora? Ah, então beleza. Então vamos lá. Esse aqui é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Ele vai formar como se fosse um quadradinho na ponta. O ângulo agudo é o ângulo que é menor que 90 graus. Ou seja, ele vai ser assim mais ou menos. Ó. Pode ser de outras formas? Pode. Mas normalmente ele vai ser assim. Qual que é a característica dele? Ele é menor que 90 graus. E por último, o ângulo agudo. O ângulo agudo ele vai ser assim, ó. Ele é... Opa! Ai, caramba. Maior que 90 graus. Beleza? Todo mundo lembrou o que é agudo, obtuso e reto, né? Opa! Tá aqui. Então, você vai fazer, como que é o ponteiro de 3 horas? Como é que é o relógio quando está às 3 horas? Vocês vão desenhar como é que fica e marcar se é agudo, obtuso ou reto. Como que é o ponteiro de 6 horas? E a mesma coisa, beleza? Marcelino. Questão 7, também relacionada a ângulo. Aqui, ele já deu os ângulos. Opa. Aqui, ele já deu os ângulos. Ah, caramba, não tá gravando aqui. Eu lembrei. Aqui na 7, ele já deu os ângulos. E quer só classificar se é agudo, obtuso ou reto. É a mesma coisa daqui, só que ele já te deu os ângulos. Alguma dúvida relacionada ao ângulo? A questão 6 e a questão 7? Não, né? Não. Gente, se tiver dúvida, fala. Tá tranquilo, né? Então, beleza, então. Questão 8. Aí 8 e a 9 são questões de potenciação. Na questão 8, o que acontece? Ó? Complete a tabela com o que está faltando. Aí aqui ele deu 4 colunas, né? Base, expoente, potenciação e potência e resultado. Teve algumas pessoas que ficaram com dúvida. Me mandaram alguma pergunta, até eu expliquei. Quando pergunta assim, qual que é a potência ou potenciação, ele está pedindo um número com expoente. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou fazer a primeira. A base é 3, a base é 2 e o expoente é 3. Qual que é a potenciação? Vai ser 2 elevado ao cubo. Vai ser o 2 embaixo, maior, e o 3 pequenininho em cima. Quando fala de potenciação, é isso. Quando fala do resultado, ou então só potência, aí a gente precisa resolver. Ou então quando fala calcule a potência, aí a gente precisa resolver. Aí nesse caso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Nessa questão aqui, nesse quadro, mesmo que vocês saibam a resposta de cabeça, eu preciso que vocês coloquem a multiplicação.
Não precisa ter o cálculo, mas tem que ter pelo menos montada. Por exemplo, igual essa aqui, ó. A potenciação é 1 elevado a 9, 1 elevado a nona potência, né? O que vocês precisam fazer? Colocar 9 uns aqui e colocar o resultado que é 1, beleza? E por último, questão 9. Calcule a potência indicada em cada item. É basicamente a mesma coisa, né? Só que aqui eu coloquei a nomenclatura, ó. 2 elevado ao quadrado, 3 elevado à quinta potência, 7 elevado ao cubo, 8 elevado à quarta potência, 2 elevado à décima potência. Aqui vocês vão escrever a potência e resolver. Beleza? Em relação a essa atividade, alguma dúvida? Não, né? Tranquilaço. Né? Então, beleza. Vou só pegar um copo de água aqui e já volto já. Fiquem conversando entre vocês aí. Aproveitem. Vitor comenta. Pedro arrependido com a vida. E o que acontecerá no próximo? Alô? Oi, desculpa, voltei. Cadê? Vamos lá. Em relação ao exercício que eu passei ontem, vocês ficaram com alguma dúvida? Era tranquilo também, né? Foi a questão, foi página 5, né? 4. São essas questões aqui, ó. Cadê? A página 5, essas questões aqui. Teve algum que vocês tiveram alguma dificuldade? Não tive não. Foi tranquilo, né? Para entender aqui também, para representar. Igual eu falei com vocês, a gente vai, eu vou colocar vou colocar o vídeo da correção hoje ainda lá no grupo de vocês, beleza? Então vamos lá, peguem o livro de vocês e o caderno aí, fazendo um favor. Livro ou caderno? Os dois, o livro e o caderno, porque provavelmente a gente vai escrever algumas coisas no livro, no caderno, desculpa. Oh, aqui já tem a resposta, esse aqui é o meu. Cadê o livro de vocês? Livro do aluno. Bom dia, Lívia. Todo mundo pegou o caderno aí já? Já. Abram. Abram aí quem já pegou na página 7. Vocês vão ver isso aqui, ó. Representação geométrica de algumas potenciações, ó. Observe essa sequência de quadrados na malha quadriculada. Aí daqui é a sequência, ó. Primeiro quadrado, segundo quadrado, terceiro quadrado. Como que seria o próximo quadrado? Vocês repararam o que está acontecendo aqui? Ó, tá aumentando, mas em qual proporção? O número que está em cima. Primeiro tinha um quadrado, depois tinha 2, 3, 4, sempre dos lados. Isso, exatamente, em relação ao lado, né? Então, por exemplo, no primeiro quadrado tinha um tracinho aqui, né? Era um quadradinho, uma unidade do lado. Na segunda que quadrado é 2 unidades em cima e embaixo. Na terceira é 3 e 3. Então na quarta aqui vai ser como? 4 e 4. Então façam aí no livro de vocês, coloquem aí 4 e 4, desenhem, fazendo favor. Eu já fiz. Já fez que isso é o bichão mesmo, hein?
Aí agora vamos reparar o seguinte, ó, na letra B ele pergunta, de quantos quadradinhos seria composto o quinto quadrado? Aí reparem o seguinte, ó, no primeiro tem um quadradinho só. No segundo tem quantos quadradinhos? 2. 2 não, ó. Quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Você reparou? Você entendeu? Entendi. Na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, Eu já tenho 6, a resposta. 7, 8, 9. E na quarta, se a gente fizer, se vocês fizeram certo, vão ter 16 quadrados, certo? E então na B vai ser quantos quadrados no de quinto quadrado? 25. 25. Por que 25? Que aí Mas tá, nesse não tá certo. Tá certo, é 25, mas é só pensar o seguinte, ó. Reparem o seguinte, ó. Aqui, ó. A base é 1 e a altura é 1. 1 vezes 1, um quadradinho. A base aqui do segundo, ó, tem 2 quadrados aqui, tem 2 aqui. 2 vezes 2, 4. No terceiro aqui, ó, 3 quadradinhos e 3 quadradinhos. 3 vezes 3, 9. No de 4, 4 vezes 4. Resultado, 16. No de 5 vai ser o quê? 5 vezes 5, 25. No de 6 quadrados, 6 vezes 6, 36. E por aí vai, beleza? Na letra C ele pede para completar essa aqui, ó. Completem essa tabela, fazendo favor. Vou deixar vocês 3 minutinhos para fazer isso aí. É o que eu acabei de falar com vocês, né? Primeiro é colocar a multiplicação, igual 1 vezes 1, 2 vezes 2. Aqui embaixo, como que vai ficar em forma de potência? E aqui embaixo o resultado. Vocês entenderam? Ó, vocês vão completar esse quadro aqui da C, ó. Ó, reparem o seguinte. No primeiro quadrado, na primeira linha aqui, ó, é para colocar a multiplicação de fatores iguais, ó. No primeiro quadrado, lembra que eu multipliquei os lados, ó? Tem um aqui, uma unidade aqui. Então, no primeiro aqui, ó, é 1 vezes 1. No segundo quadrado, como é que vai ser? Tem 2 unidades e tem 2 unidades. Então, 2 vezes 2. No terceiro, tem quantas unidades aqui do lado? Ó, 1, 2, 3. E aqui embaixo? 1, 2, 3. Aí vamos multiplicar. 3 vezes 3. Na primeira linha, é só para colocar a multiplicação. Na segunda linha, é a potenciação. Como que eu posso representar em forma de potência? 1 vezes 1. 1 elevado ao quadrado. 2 vezes 2. 2 elevado ao quadrado. 3 vezes 3. 3 elevado ao quadrado. E na terceiro quadradinho, na terceira linha, é para colocar o resultado. Quanto que é 1 vezes 1? 2 vezes 2. Entendeu agora? Então vamos lá. Então façam aí 3 minutinhos para vocês fazerem. Tem alguém olhando para a tela do meu computador para fazer? Ou tá todo mundo fazendo no livro? Ah, então beleza então. Que eu vou tirar a tela aqui só para ver um negócio aqui rapidinho.
Quando vocês acabarem, me avisem. Bem, Beleza. acabou o desenho. Oi? Oi, pode falar. Potência, total de quadradinho. Você pode me explicar? É o resultado. Por exemplo, você colocou na linha de cima, na potenciação, por exemplo, no primeiro, 1 elevado ao quadrado. Sim. Qual que é o resultado de 1 elevado ao quadrado? 1 vezes 1 que vai dar 1, certo? Sim. Aí você vai colocar a resposta. No segundo, 2 elevado ao quadrado dá quanto? Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Vamos lá. Ana Carla tá aí, né? Ou então tava aí. Brian tá aí? Daniel? Diogo não, né? Emanuele tá aí? Não, né? A Gabriele saiu. Ícaro tá aí? Não. Carlos tá aí. Lívia tá aí. Lucas não está. Natan não está. Paulo Henrique não está. O Pedro Henrique Campos que tá, né? Desculpa, Pedro Henrique Gomes tá. E Yasmin não tá. Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá, posso corrigir? Pode. Voltando aqui então. Cadê? Aqui. Vamos lá. Vou corrigir primeiro por linha. Ah, não, foi por coluna que é mais fácil, tá? Ó, a primeira coluna é o do primeiro quadradinho. Multiplicação de fatores igual 1 vezes 1. Potenciação 1 ao quadrado. E o total de quadradinhos, 1. Todo mundo chegou nisso, né? Segundo quadradinho, 2 vezes 2. Potenciação 2 ao quadrado. E o t do resultado total, 4. Beleza? Terceiro, 3 vezes 3. Potenciação 3 ao quadrado. Total de quadradinhos, 9. Todo mundo chegou nisso, né? Quarto, 4 vezes 4. 4 elevado ao quadrado. E aqui 16. Show. 5 vezes 5. 5 elevado ao quadrado. E 25. 6 vezes 6. 6 ao quadrado. E 36. E na sétima, 7 vezes 7. 7 ao quadrado. E resultado 49. Beleza? Pode. O primeiro carro, o segundo Daniel ou o terceiro alguém aleatório, porque ninguém falou nada. Vamos lá. Letra D. Qual é a posição do quadrado cuja potência é 144? Ou seja, ele quer saber o seguinte. Qual a potência que o resultado vai dar 144? Como que a gente faz isso? Vocês vão ver mais pra frente, que é o caminho inverso, que é a raiz quadrada. Mas, por enquanto, o caminho que vocês podem fazer é testando os números. Olha só, reparem o seguinte, vou fazer aqui para vocês entenderem. Ele quer que o resultado seja 144, não é? Se eu multiplicar, por exemplo, os números, por exemplo, 1 vezes 1, o resultado é quanto? 1, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar números maiores. 10 vezes... 10 vai dar quanto? Vai dar 100. 100. Tá vendo que 144 é maior do que 100? Então, o resultado que vai dar 144, a potência, é maior do que 10. Vamos testar então 15. 15 vezes 15
225. Ó, viu que o resultado de 225 passou de 144? Sim, ele já passou. Então é menor, né? Então eu vou fazer com 12, por exemplo. 12 vezes 12, 144. Então a potência que elevada ao quadrado, desculpa, vou voltar aqui, ó. A posição do quadrado cuja potência é 144 ocupa a 12ª posição. Ou seja, é o 12º quadradinho. Beleza? Coloquem então, por favor. Essa sequência de números que a gente fez aqui embaixo, nessa potência total de quadradinhos, que é ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, aí continuando seria 64, 81, 100, 121, 144. Esses números, sempre quando a gente eleva um número ao quadrado, esse conjunto é chamado de quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é um quadrado de um número. Ele é um quadrado perfeito. São essa sequência aqui, ó. Aí a forma que a gente lê, igual eu falei com vocês, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Igual eu falei, o nome deles é chamado de quadrados perfeitos. Então sempre quando vê assim, o conjunto tal número faz parte do número dos quadrados perfeitos, só verificar se existe algum número que multiplicado por ele mesmo chega naquele resultado. Vamos lá. Na outra página, página 8. Virem aí a página, fazendo favor. A página 8 é basicamente a mesma coisa. Só que aí reparem o seguinte. Lá, quando a gente tinha o quadrado, a gente tinha a imagem plana. Como assim? A gente tem duas dimensões, ó. A base e a altura, ou então comprimento e largura. Nessa imagem de cá, é como se a imagem fosse 3D, ou seja, tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, ou então profundidade. Vocês entenderam isso? Tentem fazer vocês aí, ó, a letra A até a letra D. É a mesma coisa que a gente fez no anterior. Só que aqui a sequência vai ser diferente. Ó. Reparem o seguinte. Ó. Aqui o lado do primeiro quadrado ó, é 1. Quantos cubos formam? Um cubo só. Aqui no segundo quadrado, ó, o lado é 2. 2 aqui. Quantos quadrados formam? Reparem. Ó. Aí reparem o seguinte, vocês vão ter que viajar um pouco. Ó. Aqui, ó, um quadradinho desse tem um aqui, outro aqui em cima, outro do lado de cá e outro do lado de cá. Do outro lado do cubo, 1, 2, 3, 4 também. Então, o total aqui, ó, vão ser 8 cubos. Vocês entenderam? Conseguiram enxergar? Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Opa. Apaga. Deixa eu... foi. Professor, isso ocupa os olhos. O quê? Ficar enxergando? Essa parte aqui dos cubinhos. Aham. Ó, reparem aqui, ó, quer ver? Aqui eu tenho um cubo só. Já nesse aqui, ó, olha, eu tenho esse... Deixa eu fazer mais grosso para vocês enxergarem. Opa, nossa, ficou tortaço. Se ficar torto não tem problema não, tá? O importante é vocês entenderem. Ó, eu tenho um cubo aqui. Certo? Eu tenho outro cubo aqui do lado de cá, ó. Que é o cubo, os dois cubos de baixo, beleza? Agora eu tenho esse cubo aqui de cima também, ó. Que é esse aqui, ó. E eu tenho esse cubo aqui de cima também. Então, nessa parte aqui, ó, na metade de cá, ó, daqui pra cá, eu tenho 4 cubos. E do lado de lá, eu tenho a mesma quantidade, ó.
Um aqui embaixo, um aqui em cima. Mais um aqui em cima e um lá atrás escondido. Então, nesse cubo aqui, ó, eu tenho 8 cubos. Conseguiu enxergar onde estão esses 8 cubos? É como se eu desmontasse ele. Aí agora aqui no terceiro. Esse terceiro aqui é como se fosse um cubo mágico. Pensa num cubo mágico. Aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou dividir esse aqui, em vez de dividir em 2 partes, como é 3, vou dividir em 3 partes, ó. Nessa parte aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa segunda parte aqui, ó, a mesma coisa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nessa terceira parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3, 27. Então, nesse aqui eu tenho 27 cubos. Aí na letra A, ele pede para desenhar o próximo cubo. Aí façam aí. 5 minutinhos para vocês fazerem. Lembrando que é até a letra D. Ficou certinho. Se tiver dúvida, vocês falam, hein? Mais um minutinho.
Thalita, pode comer na sala não, hein? Tô brincando, tô brincando. Acabou, Carlos? Sim. 2. Beleza. Emanuele, você tá aí, Emanuele? Ó, agora que eu vi, te deu ocorrência lá. Vou pedir pra Jaque tirar a sua ocorrência de não participar da aula. Calma aí. Deixa eu falar aqui com ela. Desculpa, que eu não tinha te visto. Você tá sem... Quer ver? Deixa eu ligar pra você. Você tá sem falar, não é? Meu áudio tava ruim, tava de fone. Ah, mas agora tá bom. Ah, tá. Calma, deixa eu mandar uma mensagem pra ela, que senão apareceu uma ocorrência pra você. Desculpa, tá bom? Ah, Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pede é para desenhar o cubo de 4 quadradinhos, né? O próximo cubo. Então, reparem o seguinte, ó. A mesma coisa do outro. Ó. Aqui eu tenho 1 e 1. Então, quando for desenhar o cubo, vão ser 4 quadradinhos de lado, né? 1, 2, 3, 4. Vai ser aqui. Aí um para baixo de 4 também. E aqui também... Opa, ficou torto esse. 1, 2, 3, 4. Agora aqui 4 também. Aqui 4. Aqui 4. Aqui 4. Caramba. Aqui 4. 4. Que isso, hein? Ficou perfeito meu desenho quase, ó. Vai ficar algo mais ou menos assim. Todo mundo desenhou algo parecido com isso? Aí ele pergunta o seguinte, ó. Quantos cubinhos formam o quinto cubo nessa sequência? A quantidade de cubinhos é basicamente a mesma coisa, ó. Reparem aqui, ó. Esse aqui é 1 vezes 1 vezes 1. Nesse aqui primeiro tem então, ó, 1. Certo? Um cubinho. Nesse segundo, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 cubinhos. Nesse terceiro, 3 vezes 3 vezes 3, 27 cubinhos. Calma aí. Meu Deus. Agora ficou. Nesse aqui no dividir 4, 4 vezes 4 vezes 4, 64. 64. E no de 5 cubinhos vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Então a resposta aqui, ó, vai ser... Cadê? Vou colocar 36. 5 vezes 5 vezes 5, 125 cubinhos. Beleza? Alguma dúvida nisso? Não, né? Tranquilo. Opa. Vamos lá. Continuando aqui agora. Aí ele pede para completar essa tabela aqui, ó. Deixa eu printar aqui e colocar lá no Paint. Vamos lá.
Primeiro é para colocar as multiplicações. A ideia é a mesma daquela outra, né? A multiplicação que eu estou fazendo, ó já aqui, são 3 vezes, né? Vai ser 1 vezes 1 vezes 1. No de 2 quadradinhos, 2 vezes 2 vezes 2. No de 3, 3 vezes 3 vezes 3. No 4, 4 vezes 4 vezes 4. No 5, 5 vezes 5 vezes 5. No de 6, 6 vezes 6 vezes 6. No de 7, 7 vezes 7 vezes 7. Alguma dúvida nessa primeira linha? Alguma dúvida? Não, né? Então, beleza. Opa. Continuando aqui agora, a potenciação. A potenciação vai ser como? O número de baixo e em cima o expoente. Ó. Tá vendo que são 3 que aparece aqui? Então, 3 em cima. No segundo, 2 com 3 em cima, ou 2 ao cubo, né? No de 3, 3 elevado ao cubo. No 4, 4 elevado ao cubo. No 5, 5 elevado ao cubo. Nossa, ficou feio esse. No de 6, 6 elevado ao cubo. No de 7, 7 elevado ao cubo. Alguma dúvida nessa parte de potenciação? Não. E aqui embaixo o resultado, né? Vou colocar quanto que é 1 vezes 1 vezes 1. Isso aí, muito bem. 1. 2 vezes 2 vezes 2. 8. 3 vezes 3 vezes 3. 27. 4 vezes 4 vezes 4. 64. Isso aí. 5 vezes 5 vezes 5. 125. 6 vezes 6 vezes 6. 216. Isso, muito bem. 7 vezes 7 vezes 7. 343. Muito bem. Parabéns, Carlos. Os outros têm que responder também e participar, gente. Tá bom? E letra D e última. Qual é a posição do cubo de potência igual a 1000? A mesma questão que eu... Que número eu multiplico por ele mesmo? Como é cubo, é 3 vezes e o resultado vai dar 1000. O Carlos já respondeu, né? É o 10. Se eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, é igual a 1000. Alguma dúvida nessa página aqui? Não, né? Todo mundo conseguiu completar, né? Então, beleza. Eu vou só falar um negócio com vocês que eu acho que é importante, que eu não lembro se eu falei, mas eu vou falar. Aí aqui fala a mesma coisa do quadrado, né? Esses números são chamados de cubos perfeitos. 1, 8, 27, 64, 125, 203, 343, 7... Ixi, qual que é o de 6? 600 e alguma coisa, 649 eu acho. 729 e por aí vai. Esses são os cubos perfeitos. Aqui uma atividade. Só explicar para vocês uma parte aqui, ó, que é importante, que pode ser cair no exercício de vocês. Ó. Vamos analisar aqui os resultados. Ó. Deixa eu apagar esse aqui. Quando o expoente é 0 e 1, o que acontece? Quando o expoente é 1, o resultado é o da própria base. Então, 2 elevado a 1 vai dar 2. 3 elevado a 1, 3. 4 elevado à primeira potência, 4. 5 elevado à primeira potência, 5. Isso aqui tranquilo, né? Moleza de entender. Certo? Aí agora, quando o número é elevado a 0, aí isso é uma regra especial. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer número que eu coloco 0 no expoente, o resultado é 1. Então, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 4 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1.
Beleza? Só isso só. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Então o que eu vou pedir pra vocês aí agora?